mitigação. Então, acho que tem uma certa transição desse pré e pós 2020 que se relaciona muito assim à importância de cada país, entender o seu contexto nacional para ver qual é a capacidade de cada um. O que é uma mudança drástica em relação ao protocolo de Kyoto, que estabeleceu, né, de uma forma top-down, qual que seria a meta de redução de gás de efeito estufa para os países desenvolvidos e, enfim, para que os países em desenvolvimento se contextualizem nesse protocolo. Então, eu acho que foi entendido nessas negociações que a questão do contexto, né, da percepção nacional de cada país é muito importante. E não uma convenção internacional que vem e fala, olha, a gente tem que reduzir tanto, de alguma forma cada país vai ter que fazer essa média de redução. Historicamente, a gente vê uma evolução muito importante, assim, um comprometimento maior do governo em ter contratado estudos, analisado, feito uma consulta pública com a sociedade, que durou vários meses e teve 2 etapas importantes. Mas, como eu falei, o processo melhorou, mas a ambição, olhando num contexto nacional, ela de fato deixou a desejar. Pela condição que o Brasil tem hoje de se desenvolver através de tecnologias bem mais limpas, menos energointensivas, e o que a gente tem visto muito é um investimento em tecnologias energointensivas. Então, a crítica é justamente essa. A gente poderia fazer muito mais do que a gente apresentou. Esperava-se que a gente pudesse, né? A gente espera que possa chegar a uma fatia muito maior. Então, investimentos, especialmente em fontes de energia solar e eólica, que o Brasil tem um potencial muito grande em relação a vários outros países, mas internamente de desenvolvimento, de tecnologia, de amadurecimento. Os próprios leilões de energia já têm sinalizado, por exemplo, que a energia eólica é muito mais, o custo-benefício dela hoje é muito melhor do que se esperava há poucos anos atrás. Então, sempre a gente levando em conta a questão da comparabilidade. Então, internacionalmente, de fato, a nossa matriz energética é mais limpa, mas nacionalmente a gente poderia ter ainda mais um grau de renovabilidade além das hidrelétricas. Então, por que eu estou falando isso? Que a crise política, de certa forma, eu acho que ela impacta no sentido de dificultar o governo ter uma ambição maior e ser mais ousado em propor metas mais ambiciosas, que sejam menos atreladas ao uso de combustíveis fósseis. Então, a gente vê ainda uma dependência muito grande, né, dos investimentos no pré-sal. Então, por exemplo, o Plano Setorial de Mitigação e Adaptação do Setor Energético, o PDE, Plano Decenal de Expansão de Energia, que é publicado anualmente, ele prevê que até 2023, o mais atual PDE, que foi publicado no final do ano passado, a gente está com um agora em consulta pública, mas esse do ano passado prevê que mais de 70% dos investimentos no setor de energia serão destinados para combustíveis fósseis. Então, a gente ainda vê uma concentração muito maior de investimentos para essa área. E eu acho que a crise política, ela acentua ainda mais essa priorização do governo por combustíveis fósseis e até por uma justificativa de segurança energética também, com toda essa crise hidrelétrica que tivemos, crise da água, crise energética. Então, uma confiança maior, né, no sistema por termoelétricas, a carvão e também por fontes, no caso, investimentos massivos de petróleo. Se formos considerar qual que é o papel do setor energético para 2020, a gente vê ainda uma tendência maior, né, de um aumento das emissões, justamente por causa desses investimentos expressivos no pré-sal e em tecnologias energointensivas. Então, para o Brasil alcançar não somente o que está propondo com a contribuição determinada nacionalmente, acho que é muito importante usar no potencial das tecnologias internas para estimular o desenvolvimento ainda mais o desenvolvimento de fontes renováveis modernas, né, prioritariamente eólica e solar. Também é um aspecto positivo se a gente analisar de 2009 para cá, a prioridade que o governo tem dado mais a essa agenda de adaptação comparada à mitigação, que sempre foi o foco, né? Quando se fala em mudanças climáticas, tem as ações que priorizam muito mais mitigação. Mas que agora, com tanta crise hídrica, crise energética, de fato, acho que a conscientização do governo com esse tema é maior.
a não ação hoje para o futuro, ela vai se tornar muito mais cara, porque a gente vai ter que trabalhar muito mais com a resiliência, né, das comunidades do que a mudança de paradigma, a mudança de estrutura, para que as sociedades não tenham que sofrer tanto essa adaptação às novas condições. Então a gente vê assim que essa crise, tanto energética e hídrica, ela favoreceu uma crise, sempre tem um lado, né, como se diz, o lado positivo de uma crise é que ela suscita a relevância de um outro tema para lidar com ela, né? Então eu acho que a mudança climática nesse sentido, ela se favorece da sociedade e do governo estar entendendo melhor esses impactos, infelizmente tendo que sofrer para poder agir e não ser baseado na recomendação científica, nos diversos estudos científicos que demonstram, né, que o impacto local das mudanças climáticas é inevitável e que, por exemplo, vários co-benefícios da mudança de uma ação apropriada, né, de mitigação e adaptação seriam muito benéficas não somente para o contexto de impacto local, mas também de mobilidade urbana, de melhor condição de saúde, redução da poluição local. E o preço está se tornando muito alto para o governo. Então, o governo está começando a entender que é mais barato, economicamente mais viável estabelecer medidas hoje do que deixar para resolver, para remediar situações, né, oriundas dessas crises do impacto das mudanças globais.